Boas-vindas a você que chega em nosso canal. Esse é o Núcleo de Desenvolvimento da Escola de Yoga Integral. Antes de mais nada, me sinto honrado, né, em poder dar início a essa série de aulas que nós da Escola RIM estamos oferecendo abertamente, desenvolvendo esse núcleo de desenvolvimento, né, esse grupo de estudos. Então, essa é a primeira de 4 aulas e espero, né, estamos aí contentes e esperançosos para que também não seja somente essas 4 aulas, mas que ao término desse ciclo, dessa série de aulas, novos projetos, novos conteúdos sejam também trazidos aqui para alimentar a comunidade. E junto desse nascimento, desse projeto, desse núcleo de desenvolvimento, a gente anuncia, né, o nosso curso de formação em Yoga Integral que acontecerá em 2025 em São Paulo. Então, algumas pessoas que estão aí já nos acompanhando há mais tempo sabem, mas a Escola ela nasceu, na verdade, em 2019, final de 18, começo de 19, mas ela passou por muitas reformas, né, gestacionais, e agora ela chega novamente numa nova fase, com um suporte, com um time de docentes que veio agregar muito valor e também com projetos e cursos, né, que antes nós não oferecíamos. Então, em 2025, fevereiro, a gente está com uma viagem marcada para a Índia. Se alguém que está aí tem interesse em conhecer o berço do yoga, né, o berço dessa filosofia oriental que dá margem para tantas terapias, uma abordagem holística, enfim, a gente vai fazer uma viagem espiritual de cunho espiritual, uma imersão nessa filosofia de 15 dias de duração. Então, está lá no nosso site as informações. Teremos um curso de formação extensivo, né, o ano que vem, de março a dezembro, e também já programando o curso intensivo, um mês de duração, residindo numa comunidade espiritual em Teresópolis, né, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente vai ter esse privilégio de estar num ambiente ashrâmico, né, como na Índia é muito comum, onde a gente recebe aí os ensinamentos e as práticas diárias acompanhando essa rotina realmente de um ashram, né, de um templo. Então, é muito especial essa oportunidade. Mas vamos lá, sem mais delongas, falei um pouquinho para ver se entrava mais gente também. Quem não me conhece, meu nome é João, João Assetti. Tenho o prazer, né, de trazer um pouquinho para vocês sobre o que é o yoga integral e o tema de hoje é a prática física, a prática corporal, sobre a perspectiva do yoga integral. Algumas pessoas aí já conhecem, já até foram formadas, mas sempre é bom reciclar um pouco esse conhecimento e trazer de volta, né, soprar essa chama para a fogueira reacender. E uma coisa importante já de trazer para vocês aqui, para trazer para vocês, para contextualizar o que o yoga integral tem nesse aspecto físico, que geralmente já se destaca desse universo do yoga de modo geral, que a gente está acostumado, né, hoje em dia. Bom, yoga no Ocidente, nos últimos 100 anos, se disseminou de uma maneira muito fatiada, ou seja, todo o conhecimento ancestral, milenar do yoga, foi chegando no Ocidente de uma maneira muito fatiada, de uma maneira muito selecionada, voltada principalmente para o aspecto físico. Então, o yoga tradicional, milenar, de 5 mil anos atrás, foi cada vez mais sendo negligenciado, deixado para trás. E quando a gente volta a olhar para a prática física, é muito comum cometermos essa negligência, esse erro, de voltarmos toda a atenção e colocarmos como um propósito principal da prática os benefícios físicos. E então facilmente esquecemos que tem também para além desse corpo físico, né? Só vou fazer uma pausa para mutar aqui, deixar mudo o microfone, que eu acho que tem algumas pessoas com o microfone aqui ainda ativos. Vou pedir para vocês desativarem. Pronto. Prontinho. Então, facilmente a gente acaba caindo nesse lugar
de trazer o yoga para um âmbito físico e permanecer nele. Quem aí já praticou yoga sabe, obviamente, que existem muitos benefícios de uma prática de yoga, de Hatha Yoga, né? A questão do alongamento, da flexibilidade, um equilíbrio. A gente pode até dizer algo que é um pouco mais sutil do que o próprio corpo físico, que todo mundo consegue sentir, por exemplo, uma quietude, né? Um estado de presença, uma tranquilidade, né? Um estado de compaixão. Isso é algo comum que entre os praticantes do yoga, né? Mas ainda assim é pequeno perto de tudo aquilo que o yoga tem realmente por trás desse âmbito físico, né? E aí é importante lembrar, né? Qual que é esse diferencial? Sri Aurobindo, né, o mestre do yoga integral, Miral Fassa, mestra do yoga integral, eles enfatizam, num momento histórico, né, há mais de 100 anos atrás, quando o yoga estava nesse momento de exportação, ou seja, ele estava indo para o mundo, saindo da Índia e alcançando, né, o Ocidente. Naquele momento, eles fazem um resgate dos principais conceitos que revelam que é essa ciência milenar. Então, eles sintetizam, né, o yoga, escolhendo, principalmente como base, para consolidar esses ensinamentos, para embasar o que é o yoga integral, eles selecionam esses 5 caminhos que eles chamam de desenvolvimento, 5 tipos, que na verdade são 5 métodos clássicos de yoga. Um deles é o Hatha Yoga, né, o qual a gente vai falar aqui um pouquinho mais hoje. Mas para além dele, né, a gente tem o Raja Yoga, o Yoga real, que é o caminho da meditação, basicamente. E aí eu vou trazer já um adendo a respeito desse caminho, porque nos textos clássicos, tradicionais, não há separação entre o Hatha e o Raja. Ou seja, não são caminhos separados, como hoje em dia é muito comum a gente enxergar o caminho da meditação sendo um caminho para buscar um estado de consciência de iluminação, de autoiluminação, e um caminho físico, né, do aprimoramento do corpo. Não, tradicionalmente eles caminhavam juntos, é uma coisa só, uma coisa levando a outra. Eu preciso estar em equilíbrio fisicamente para poder então chegar a um estado de percepção do todo, né? Então, eles trazem 5 caminhos: o Hatha Yoga, o Raja, que é esse caminho da meditação, o Karma Yoga, que é da ação consciente, do servir, o Jnana Yoga, que é o do conhecimento, tanto intelectual quanto o autoconhecimento, um conhecimento profundo, e o Bhakti Yoga, que é da devoção, do amor, por meio da arte. E Sri Aurobindo traz também, enfatiza a questão do Tantra Yoga como uma base, né, de muitos milênios, onde existe a sacralização das diversas formas de manifestações da vida, né? Ou seja, tudo é sagrado, tudo é divino. Bem, não vou me estender em todos esses caminhos, obviamente, porque hoje não é o propósito, não temos tempo para acolher todos eles, mas é importante eu mencionar isso para a gente entender, contextualizar qual é a relação do yoga integral, então, com a prática física, né? Qual é a diferença de uma prática física geralmente guiada por professores de yoga integral e de tantos outros estilos modernos de yoga? Com o passar dos anos, nos últimos 100 anos, o yoga foi saindo da Índia, chegando nos Estados Unidos, chegando na Europa, em várias cidades, né, e países aqui do Ocidente. Só que esses mestres, esses professores, foram trazendo realmente muita ênfase para o corpo, para o aspecto físico. E também um pouquinho energético. Então foi se trabalhando muito a questão até dos pranayamas, exercícios respiratórios, e os asanas. Muitas sequências de asanas foram criadas e muitos estilos foram criados, virando até muitas vezes marcas registradas, né? E hoje em dia as pessoas confundem um pouco, achando que esses estilos são métodos de yoga, quando na verdade todos eles pertencem a um sistema que é o Hatha Yoga. Então, hoje em dia, vocês podem procurar na internet, na cidade de vocês, né, perto da casa de vocês, yoga, e vocês vão encontrar
Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Hot Yoga, Bikram Yoga e por aí vai, né? Acro Yoga, uma série de yogas. E aí vem esse questionamento, mas e o yoga integral? Como é que é, né, a prática do yoga integral? Então a gente vai falar um pouquinho. Fazendo então esse resgate, e agora ambientando, né, quem não está ainda familiarizado com esses termos, é importante a gente lembrar que as escrituras do yoga, as ancestrais antigas, lá dos Vedas, né, falando aí de 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, pelo menos, nós não tínhamos nenhuma referência, nenhuma instrução acerca de prática física. Não tínhamos nenhuma instrução sobre asanas. O único asana que era descrito era um asana de postura de meditação, sentar para meditar. Então, já o Hatha Yoga ancestral visava, né, desde na sua essência mesmo, essa conexão com o divino e essa qualidade de absorção da sua essência, ou seja, uma união do teu espírito com o espírito, com a grande alma, né, com Deus. Com o passar dos anos, dos milênios, ainda lá atrás, também muito negligenciado, alguns textos chamados Upanishads. Existiram 20 principais Upanishads voltadas diretamente para a prática do Hatha Yoga, né? Yoga Upanishads. Dessas 28 tiveram mais destaques. A partir dessas escrituras, yogis ancestrais começaram a descrever métodos e técnicas para elevação da energia, para expansão da energia vital. E aí é que entra um pouco mais de técnicas realmente do Hatha Yoga. Embora não tivessem ainda muitas instruções de posturas psicofísicas como a gente conhece hoje em dia, dos asanas, já tinham algumas posturas ali surgindo, ou seja, já não era mais somente a postura sentado em meditação, e tinham técnicas que até hoje são praticadas de ativações, de bloqueios energéticos, de pranayamas, bandas, como são chamados. Então, já naquela época, e isso eu estou falando mais ou menos 800 anos antes de Cristo, então anterior às escrituras mais conhecidas do Hatha Yoga, que para quem já tem familiaridade, aí eu vou falar, para quem não conhece vai achar que é um palavrão, mas, por exemplo, eu estou falando antes dos Yoga Sutras de Patanjali, estou falando bem antes do Hatha Pradipika, Gheranda Samhita, essas escrituras que são medievais, são mais modernas, embora também sejam antigas. Muito antes disso, já era trazido algumas escrituras, lá nos Upanishads, de técnicas corporais, físicas, psicofísicas, para a elevação da energia. Só que sempre com um cunho muito esotérico, muito místico. As prescrições, essas práticas todas, elas eram descritas que deveriam ser feitas individuais, ou seja, você deveria fazer sozinho, no máximo acompanhado pelo seu guru, pelo seu mestre, e num espaço isolado, longe da sociedade, longe da família, dentro de uma caverna, afastado na natureza, né? E tinham também entre essas escrituras as escrituras do Tantra, que incluíam a participação das mulheres, embora a grande maioria delas, dessas escrituras, também não envolvesse ainda o ser feminino, a mulher ali na prática, mas já existiam algumas que defendiam a prática também para as mulheres, né? Então, esse é o berço ali de onde começa a nascer o Hatha Yoga mais parecido com o que a gente conhece hoje. Os anos foram se passando, até então existia uma sistematização do Hatha Yoga, não só do Hatha Yoga, mas do Yoga Sutras de Patanjali, que é essa escritura de grande referência, de grande importância para o yoga, surgiu junto ali com o movimento do budismo, mais ou menos 300 anos depois de Cristo, antes de Cristo, mais ou menos naquela época, até 150 anos antes de Cristo, essas escrituras foram compiladas e aí então um sistema foi criado. Mas ainda ali era muito pouco falado sobre asana. A ênfase ali ainda era o yoga enquanto uma conduta ética, moral,
e também um estado de purificação do corpo para elevação da alma. Então aí surge Hatha Pradipika, já uma escritura de 1600, ou seja, passaram-se praticamente 1500 anos, 1300 anos aproximadamente, surgiu então outras escrituras, Hatha Pradipika, Gedanda Samhita, Goraksha Sataka, outras escrituras que trazem aí sim, finalmente, asanas, posturas físicas, movimentos corporais para ativação e para basicamente canalizar a energia por meio desses campos sutis, desses rios energéticos, dos meridianos, das nadis, dos rios energéticos que fluem através do nosso corpo, para liberação total, como é descrito nessas escrituras. De onde surgiram esses conhecimentos? Bem, tudo isso vem lá daquelas grandes e antigas escrituras da Índia, mas basicamente o berço, né, do yoga, principalmente voltado para a questão física, é o conhecimento da medicina ancestral indiana, que é o Ayurveda, principalmente, e os conhecimentos ancestrais dos Vedas, né, os conhecimentos filosóficos. A partir daí, com o passar dos anos, elementos, por exemplo, da dança clássica indiana foram incorporados à prática, elementos de exercícios de lutas, de artes marciais ancestrais foram incorporados à prática, até que se chegasse em algo que a gente conhece hoje, né, nesse yoga moderno, que são os asanas, a fluidez, os movimentos. Tá, mas aí onde é que entra a visão de Sri Aurobindo nessa história? Eu estava falando que Sri Aurobindo ele fez um resgate, e ele, para fazer esse resgate, ele precisou selecionar alguns textos para poder sintetizar e seguir uma linha de raciocínio. Basicamente, o que a gente tem, né, que Sri Aurobindo traz, inclusive na sua obra Síntese do Yoga, acerca do Hatha Yoga, ele enfatiza principalmente os dois aspectos principais do Hatha Yoga, que é o asana, ou seja, a postura mesmo psicofísica, enquanto também algo energético, não somente físico, e o pranayama, para elevação, para expansão dessa energia. Mas o intuito principal realmente é a absorção da sua alma nessa alma maior, que é Deus, que é a própria consciência. Então, quando a gente pratica o Hatha Yoga, é muito importante que a gente dê um tempo, por exemplo, falando de uma forma bem prática, né? A gente está ali numa prática de yoga, numa prática de Hatha Yoga. É muito importante que a gente sinta a permanência no asana para a gente perceber o quão agitada está a nossa mente e a própria simbologia desse parar, desse estacionar, desse suspender e lidar com a sua ansiedade, as suas emoções, numa qualidade de observador ali no asana, é muito importante. Ainda mais numa sociedade moderna que a gente vive, onde nós estamos acostumados com tudo muito rápido, com muita informação. Então, com muito desvio de atenção, muita dispersão o tempo inteiro. Então, ele sugere que esse tempo de permanência aconteça para você observar de fato. E quando ele traz isso, por exemplo, na síntese do yoga, faz lembrar uma escritura um pouco mais antiga, o qual não sei se vocês já ouviram falar, que é descrito, por exemplo, no Shiva Samhita, que é uma escritura também tântrica, que vai trazer aí bastante ensinamento a respeito do yoga. Shiva, é dito que Shiva traz 12 métodos de yoga, né? E aí, entre esses métodos, tem o Jnana, tem o Raja, tem o Hatha, e tem um muito interessante que é chamado de Laya Yoga. E quando Sri Aurobindo ele menciona esse estado de absorção, de união com o divino, é um pouco dessa menção do que ele queria dizer de Laya Yoga, que significa exatamente permitir ser absorvido. Não sei quem aí já teve essa experiência, seja numa prática de yoga ou qualquer outra prática onde você esteve completamente concentrada
em um determinado ponto, numa determinada situação. Pode ser contemplando a natureza, relaxando, ou num estado de quase sono, mas consciente, né? Enfim, ou numa prática física, numa atividade, num esporte radical, naquele momento onde você está concentrado em si e de repente acontece um desapego, como se fosse um desacoplamento de qualquer técnica, de qualquer controle, onde você solta o controle, como se você deixasse no piloto automático, e de repente você não percebe mais nem a sua respiração, você já não sabe mais se você está inspirando, se você está exalando. Acontece uma suspensão dos sentidos, acontece uma suspensão respiratória. Literalmente acontece uma suspensão. Você para de respirar por alguns instantes. E esse parar de respirar não é nesse aspecto de estou preocupado, não estou respirando, estou sufocado, né? Estou em apneia. Não. Simplesmente, sem você perceber, aconteceu e de repente você volta novamente para um ciclo. Essa qualidade demonstra assim, um alto nível de controle e de domínio da energia vital, né, de expansão de energia. É um momento onde a gente possibilita essa união, mais uma vez, essa absorção da sua alma individual na alma, na grande alma, né, Atman, Deus. Então, voltando ali para o que Sri Aurobindo traz, ele não traz exatamente um meio fechado, né? Então, como nos estilos modernos de yoga. Tem uma série que é o Surya Namaskara, saudação ao sol, saudação à lua, saudação à terra. Não tem nada disso. Mas o que ele convida é esse estado de despertar, independente da sua condição física, porque é para todos. Então, obedecendo, né, suas limitações, se você é portador de uma necessidade especial, portador de uma deficiência física, se tem pouca mobilidade, se tem uma idade avançada e isso te impossibilita de fazer coisas que você fazia, ou qualquer que sejam suas limitações, nada disso serve como desculpa, porque dentro do seu receptáculo, que é o seu instrumento, veículo, teu corpo, você tem uma unidade divina lá dentro. Você tem uma unidade divina esperando, aguardando ansiosamente para ser encontrada, despertada, aflorida, transbordada. E quando a gente coloca o corpo para movimentar, a gente tem a possibilidade de acessar essa unidade divina que está ali resguardada num pontinho de energia no centro do seu coração. E isso transborda. Infelizmente, é natural, né, por muitas centenas de anos, é natural que o ser humano ele vá colocando carapaças, colocando vendas, colocando véus, cobrindo essa essência da própria criança, que até então a criança ela é brincante, ela é dançante, ela canta, ela expressa, ela está o tempo inteiro explorando suas potencialidades e com o passar dos anos por vários fatores, né, de castração social, de várias de julgamentos, de traumas, bloqueios, a gente vai fechando tudo isso e esquece desse ser, desse ponto, esse ponto de consciência divina que está aí guardado. Então, o convite é que através do movimento físico você vai celebrando novamente, rememorando, né, lembrando daquilo que você é, que é um ser divino, para se expressar livremente no mundo. Uma vez que você consegue expandir essa energia vital através do seu corpo veículo, essa energia que transborda te traz autoconfiança, te traz essa conexão com o divino para poder melhor agir no mundo. Então, diversos benefícios, né, acontecem. Você pode sentir isso numa única prática, dependendo da intensidade com qual você se coloca ali para se concentrar em si, ou com a prática constante. Agora, Hatha Yoga, né, a própria palavra Hatha, ela tem vários significados,
mas principalmente a questão do esforço, né? Rata, ela significa ardor, significa esforço, né? Significa, em algumas linhagens fala que Ra significa Sol, Ta significa Lua, então a união de Sol e Lua, mas que Sol e Lua, né? A gente está falando, na verdade, do aspecto sutil do feminino, do masculino, ou seja, essas dualidades, né? É o encontro dessas dualidades, ou seja, a união, é o equilíbrio dessas potencialidades através de você, ser humano. Então, a partir desse despertar, nós podemos servir melhor ao mundo, no mundo, né? A consciência. Então, o intuito principal não é, aí voltando lá, porque que eu trouxe isso lá no início, né? O intuito principal não é o benefício físico, mas sim esse olhar, essa abertura, para que a gente se conecte numa forma de oração, realmente. Nos caminhos tradicionais, né, clássicos do yoga, tem algumas pessoas que se familiarizam mais, por exemplo, com o caminho do conhecimento. Pessoas que têm mais dificuldade, bloqueios físicos e têm mais facilidade em ler, em estudar, em adquirir essa liberação também através dos conhecimentos. E assim é também pessoas que são mais devocionais, então que se conectam com facilidade através dos rituais, das orações, dos mantras, né, dos cantos sagrados. E por aí vai, existem pessoas que conseguem trazer esse sagrado para o corpo e se conectar com um instrumento que está aqui, ó, está o tempo inteiro aqui, te suportando, né? E transcender através desse corpo físico para atingir um nível de consciência que não é mais ordinário, mas já é um nível de consciência que está acima de uma camada mental rasa, superficial, né? Acessar um nível de consciência que já é supramental. Então, está acima dessa camada ordinária. E a partir dali, tentar se manter para fazer melhores escolhas na vida, para lidar melhor com os desafios que surgem, né? Tendo em vista que a vida é dinâmica, os desafios vão aparecer naturalmente para todo mundo, e aí você pode travar e não lidar com eles direito e somatizar isso, né? Soma mesmo é uma palavra que vem do grego ou do latim, que eu não me lembro agora, mas que significa corpo, né? Então, você pode somatizar, ou seja, trazer para o corpo isso e ir gerando doenças, desequilíbrios, desordens, ou você pode lembrar que esse corpo também é um instrumento divino e que ele naturalmente deve estar em homeostase, deve estar em saúde, deve estar equilibrado, e você gere ações para colaborar para que isso aconteça. Então, só para finalizar, antes da gente movimentar um pouquinho, porque eu já falei demais, na escritura que é muito respeitada no yoga, né, que é o Hatha Pradipika, tem 4 capítulos, são 5 capítulos, os 4 principais trazem algumas questões importantes sobre o que é o yoga, né? Logo no primeiro, ele já fala sobre alimentação. Então, toda a abordagem é sobre o corpo físico, mas não somente físico, energético, já que através desse corpo, energia vital flui. Suas emoções. Não seria possível você pensar se você não tiver com esse corpo físico saudável. Não seria possível você sentir. Então, físico e energético, vital. Logo no primeiro capítulo ele traz a importância, né, de você se alimentar de uma forma qual colabore para que essa expansão de energia aconteça, para que você consiga gerir melhor as suas emoções, gerir melhor a sua vida. A partir daí vem então as prescrições de exercícios respiratórios, né, fechamentos energéticos, né, que são os bandhas, os mudras, os kriyas, que são processos de purificação e limpeza. Daí ele prescreve então posturas, né, os asanas, para então chegar num ponto mais elevado de práticas mais intensas, qual ele nessa própria escritura eles colocam como algo importante a se respeitar, esse passo gradativo, para que você não pule nenhuma etapa, para que esse corpo esteja preparado para então
despertar a Kundalini, que é tão falada, né, atualmente, ou seja, despertar essas potencialidades todas, né, no seu mais, no auge, né, da sua existência. Mas anterior a isso, é importante respeitar essas etapas anteriores. Então, eu só toquei nesse assunto agora porque também é muito comum as pessoas quererem diretamente o resultado. Estamos viciados num sistema, né, de sociedade, de crença, que a gente quer ver resultado logo. E a gente esquece que para conseguir esse resultado é necessário rata, ou seja, ardor, esforço, autossuperação, disciplina. Então é necessário que a gente se coloque à prova como tubo de ensaio para ir aprimorando aos poucos, para que no momento certo essa energia divina, crística, possa descender, né, vir a nós e a gente consiga suportar isso de uma forma equilibrada, sem sair do eixo, né, sem ficar doido, sem ficar doido. Então, é isso. Aí, falei. Quero abrir um pouquinho para vocês, antes da gente soltar um pouquinho o corpo, movimentar um pouquinho para eu dar uma breve palhinha, uma amostra para vocês aqui do que a gente pode fazer de uma maneira bem tranquila e básica. Gostaria de abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para abrir o microfone, para fazer qualquer reflexão. Então a gente vai para essa outra etapa. Alguém? Quietinhas? João, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Eu queria entender onde é que entra a questão dos mantras, Legal. o som. Perfeito. Os mantras têm duas abordagens para eles. Ainda no Hatha Yoga, naquelas escrituras antigas que eu mencionei, dos Yoga Upanishads, já existe também, atrelado ao Hatha Yoga, o que eles chamavam também de nada, que é o Yoga da vibração. Porém, esse nada, esse Yoga da vibração, atrelado ao Hatha Yoga, que é o Yoga corpóreo do esforço, era voltado para o sentido de escutar os mantras internos, ou seja, os sons sagrados, sons interiores. Então, existem técnicas iógicas de concentração profunda para que a gente consiga aquietar, concentrar e escutar as vibrações internas. Essas vibrações internas incluem pensamentos, emoções, mas para além disso, vibrações físicas também. Então, você perceber o seu próprio batimento cardíaco, você perceber o som dos teus órgãos, perceber como vibra, como ecoa em você. Então, isso já era um estudo aprofundado do som, de modo geral, ancestral. Em algumas escrituras fazem até o paralelo do mantra Om, que é o som primordial, universal, enquanto esse corpo, né, esse corpo físico. Então, alguns yogis antigos comparavam o nosso corpo, instrumento, com o próprio Om, uma emanação que tem começo, meio e fim. Quando a gente vai entoar qualquer palavra, mas usando o Om como exemplo, a gente faz Om. Então, tem o momento de acontecer, de início, o momento do ápice, e então ele se recolhe e finaliza, assim como o corpo físico, né? A gente nasce, cresce, chega ao auge, então a gente começa a se recolher e desintegra, acaba o corpo. Mas tem algo que não acaba, que é essa vibração, ou seja, que é a vida, que é a própria consciência. O corpo morre, mas a vida continua. E aí tem outros estudos sobre mantra, né? Mantra Samhita, tem outras escrituras que entrariam mais para um caminho do Bhakti. Quando eu falei aqueles caminhos tradicionais, né, do yoga, Bhakti, que é o yoga devocional, que inclusive a gente vai dar um workshop com professores convidados que são especialistas nesse assunto do Nada Yoga, do Yoga do Som. A gente vai dar um workshop em São Paulo, dia 2 de novembro, num sábado, né, das 9 às 3 da tarde. Vai ser um dia aí de práticas mântricas, que também, todos esses caminhos têm o mesmo intuito, de nos conduzir a essa liberação do ego e a essa absorção, essa união com a consciência divina. Então, existem várias técnicas mântricas
Mas basicamente a palavra mantra mesmo, ela deriva de duas outras palavrinhas. Mantra, man de manas, que é mente. Mente na sua camada mais grosseira. E tra de controle, de domínio. Então, quando a gente fala mantra, é o domínio, é o controle dessa mente ordinária, dessa mente grosseira. Então, a prática do mantra, geralmente acontece repetidamente, exatamente como um recurso de concentração, para que você consiga adestrar essa mente grosseira, né, essa mente egóica, e então chegar no momento onde, mais uma vez, vai acontecer o que é o mesmo objetivo lá do Hatha Yoga, você desprender do controle e deixar simplesmente ser absorvida, né? Entrar em comunhão com o todo. Quando já você não precisa mais se preocupar com a técnica e isso acontece, você solta, libera o controle e sente, né? Você chega nesse estado de união com o todo, tá bom? Te respondi a pergunta sobre o mantra, tem muito mais para falar a respeito, mas eu acho que essa é uma breve introdução, tudo bem? Mais alguém? Eu gostaria de fazer um breve comentário. Posso? Claro, Devi, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Eu sou a Devi, eu também sou professora da escola IN, e tem algo que talvez o próprio João fale para começar a prática, mas caso não vá acontecer, eu já vou deixar aqui registrado porque eu acho que é importante. A gente compreendeu com a mente toda essa riqueza que o professor João trouxe, né, a respeito das escrituras e tudo mais, a compreensão de onde se encaixa uma prática do yoga integral, mas é importante, na hora que a gente for praticar, a gente deixar a mente de lado e experimentar com o corpo, que aí a gente vai entender a partir de outra referência, que uma coisa é entender com a mente, outra coisa é vivenciar com o corpo, e o yoga integral, a prática do yoga integral tem essa qualidade linda de vivência com o corpo, desde que você se permita e não tenha um conceito prévio do que deve acontecer ou de como deve ser uma prática, porque a prática do yoga integral ela é muito livre. Então, é só uma sugestão, assim, se abram para participar, para experimentar, porque, em geral, na primeira prática de yoga integral, a gente já vivencia tudo isso que o João estava dizendo, desse ser interno, né, dessa respiração, dessa paz, dessa calma, dessa conexão interna, né, consigo, com a sua parte mais especial. Era isso. Obrigada, João. Gratidão. Então, antes da gente começar, agradeço por mencionar isso, porque geralmente o yoga integral ele atrai muitos artistas, muito artista de diversas áreas das artes, né? E isso se dá, acredito eu, principalmente pelo fato dos próprios fundadores, idealizadores, mentores, né? Serem, né? Eles foram artistas, grandes artistas, né? Sri Aurobindo foi poeta, né? Filósofo, um grande pensador. A mãe, Mirra, ela, além de mística de modo geral, né? Extremamente estudiosa dos conhecimentos ancestrais ocultos, né? Do ocultismo, que já era muito à frente da sua época, né? Ela estudou Cabala, estudou conhecimentos ancestrais do Egito. Para além disso, ela era uma artista também, né? Ela pintava, tocava órgão, piano, então dançava, né? Praticava esporte. Então, a abordagem do yoga integral acolhe essas práticas na sua prática ali em cima do tapetinho, né? Ou seja, ela acolhe essas referências para que no momento que você esteja no seu tapetinho você possa livremente utilizar essas ferramentas todas, desde que o propósito seja aquele todo que eu falei anteriormente, que é estar em si, para permitir ser absorvido pelo todo. Então, vamos lá. Hoje, infelizmente, a prática não vai ser uma prática completa, né? Não vai dar para a gente fazer uma prática de 1 hora, né? A gente não preparou esse tempo para isso, embora muito gostaria de oferecer para vocês, mas quem quiser fazer a aula realmente de 1 hora, 1 hora e meia,
aí depois vocês entram em contato com a gente lá pelo WhatsApp, a gente segue, tem as aulas online também que acontecem. Então, eu vou dar para vocês um pouquinho, para vocês experimentarem, tá bom? Então, vamos começar. Vou pedir para vocês já se acomodarem de uma maneira confortável. Quem precisar utilizar alguma almofada, fica à vontade. Se não for confortável, sentar no chão, alinhando a coluna, relaxando os ombros. Feche um pouquinho os olhos, abre o coração, com os olhos fechados para enxergar melhor. Faz uma inspiração profunda pelas narinas e abre a boca soltando um alívio, um desabafo. Repete mais uma vez, descarrega toda e qualquer tensão. E uma terceira vez, descontrai, liberando todo o ar pela boca. Levamos as mãos unidas em frente ao coração, um gesto de reverência, de agradecimento, inclinando suavemente a cabeça na direção dos dedos, concentrando nesse momento em agradecer. Agradeça pelo dia de hoje. Agradeça a oportunidade de estar aqui agora, de perceber os órgãos dos sentidos funcionando. Sua audição, tato, paladar. Acolha tudo o que esse corpo instrumento pode, nesse instante, perceber. Os ruídos próximos, distantes. E agradeça a Mãe Divina, Mãe Terra, Terra que nos oferece tudo o que necessitamos para a nossa existência. Na próxima inspiração, inspira aí, levando os braços, as palmas unidas, acima da cabeça, alonga a sua coluna, suas costas, expande na direção do céu, eleva o olhar, afasta os dedos das mãos como uma lótus, entregando uma flor de lótus para o divino, que não está fora de você, mas você representa aqui agora acima, para saber que é aquilo de mais sagrado, de mais rico em você, a divindade em si, que é a de mais puro. Faz uma inspiração e na exalação, torce sua coluna para o lado direito. Afasta as mãos, leva a mão esquerda sobre a coxa, a mão direita atrás do quadril, lá no solo. Olha sobre o ombro, respira nessa rotação de coluna, imaginando-se como um paninho sujo sendo torcido, liberando toxinas, abrindo espaço. Na próxima inspiração, eleva os braços, retorna ao centro, traciona a coluna. Mantenha a mão direita lá em cima, desce somente a mão esquerda no solo, escorrega a mão para a lateral. Desce lateralmente o seu tronco, alonga costelas. Se possível, olha lá para o teto, respira.
Perceba como é permanecer em cada asana, observando a sua respiração, observando sua mente. Inspirou, eleva, retorna ao centro, vai com as duas mãos ao solo à frente, flexiona o quadril, descarrega o tronco. Se for possível, testa, toca o solo ou os antebraços, ou mesmo que não chegue até embaixo, libera o peso da cabeça, entrega no seu pontinho máximo. Inspirou, retorna devagar. Chegou ao centro, eleva mais uma vez os braços, cresce, expande. Exalou, torce para a esquerda, alavanca a mão direita na coxa, a mão esquerda lá atrás. Olha sobre o ombro de trás. Respira. Retornou ao centro, eleva os braços pela frente mais uma vez. Subiu. Na exalação, agora a mão direita que desce. Desliza para a direita, alonga costelas do lado esquerdo. Deixa o braço ceder. Sustenta o peso da cabeça para não despencar a cabeça. Pode olhar para o teto, à frente, como for mais confortável. Inspirou, retorna, leva as duas mãos na sua lateral esquerda e transfere os joelhos para o solo. Na postura de 4 apoios do gato. Joelhos na largura do quadril, punhos na largura dos ombros. Inspira, eleva a cabeça, aponta cóccix para cima, fundo meio das costas, aproxima as escápulas. E exalando, rotaciona o quadril para dentro, arredondando as costas, queixo na direção do peito, empurra o solo, afasta escápulas e combina a respiração com o movimento, bem devagar. Inspira, rotaciona o quadril para cima, funda as costas, eleva a cabeça, exala, movimento contrário. A cada mobilização, a cada movimento, imagine esse rio que flui na sua coluna vertebral, rio energético, sendo alargado. Você vai desassoreando, vai abrindo as margens para fluir mais energia, mais vida. Mais uma vez, mobiliza. Na próxima exalação, cessa o movimento. Ponta dos pés no solo. Inspirou, retira os joelhos do chão, eleva o quadril na direção do céu. Pode manter joelhos flexionados, se precisar. Empurra o solo ativamente com as suas mãos, apontando o cóccix para o céu. Cachorro olhando para baixo. Estende e flexiona os joelhos.
Vai movimentando, alongando posteriores. Devagar, cessa. Seu joelho esquerdo vai tocar o solo entre as suas mãos. Deixa o quadril ceder, afasta uma perna da outra, sentindo alongar as virilhas. Se for confortável, seu pé vai afastar da região das virilhas. Caminha com as mãos para trás um pouquinho, afasta os ombros das orelhas, abre o peito, respira. Caminha com as mãos à frente, deitando sobre a perna flexionada. Descarrega o tronco, libera o peso da cabeça. Se não der para tocar a cabeça no solo, está tudo bem. Inspira, empurra o chão, desenrola. Transfere o quadril para o solo. Isquios no chão, vira lá para o outro lado. Apoia planta do pé esquerdo por dentro da coxa direita, perna direita estendida. Inspirou, eleva os braços pela frente. Exalou, flexiona o quadril, libera o tronco. Se precisar, destrava o joelho, para que vá com a coluna tracionada, o quanto for possível. Toca onde der para você alcançar. Olha à frente, respira. Se tiver muito encurtado, tiver difícil alcançar lá na frente, flexiona um pouco mais o joelho, abre o peito. E se der para descer um pouco mais, desce. Sem pressa. Liberando o peso do tronco e da cabeça. Inspira, retorna devagar. Flexiona o joelho da perna que estava estendida. Passa as mãos à frente. Estende para trás a perna que estava flexionada. Encaixa o joelho entre as mãos. Afasta uma perna da outra. Sente alongar virilhas. Se for confortável, calcanhar da frente afasta. Caminha com as mãos para trás, abre o peito. Respira. Ativa glúteos. Então, caminha com as mãos à frente, descarregando o seu tronco. Deita sobre a perna flexionada. Libera todo e qualquer apego. Confia. Aceita. Agradeça mais uma vez. Remova aquilo que te impede de confiar. Então, empurrar o solo e lentamente desenrolar a coluna, transferindo os isquios para o chão, virando-se lá para o outro lado. Agora é a planta do pé direito que toca a coxa esquerda. Alinha a coluna. Inspirou, eleva os braços pela frente, traciona lá no alto. Exalou,
Flexiona quadril, descendo devagar. Toca onde der para tocar, vai devagarzinho, progredindo aos poucos. Não violência, mas ao mesmo tempo se convidando a sair da zona de conforto. Yoga é isso também. Encontrar o conforto em meio ao desconforto, não se violentar, mas não se acomodar. Estar em constante evolução. No âmbito físico, mas também no âmbito mental, psíquico, emocional. Solta o peso do tronco, cabeça. E então inspira desenrolando devagar. Muito bem, retorna ao centro, virando-se de frente para cá. Flexiona as pernas, os joelhos da maneira mais confortável para você. Alinha novamente a coluna, percebe os isquios bem apoiados no solo, os ombros relaxados. Inspira profundo, solta todo o ar. Percebe esse instante como a única coisa que realmente importa. O agora. Cada agora é insubstituível. Qual a qualidade da sua presença neste agora? Não há preocupações. Toda e qualquer lembrança, memória, pensamento passa na sua tela mental, mas você permanece nesse agora, observando o corpo, a respiração. Liberando suspiros de contentamento, paz interior. Em meio a tantas adversidades, você aqui e agora firme e confortável. Assim é a consciência. Deus, constantemente firme, confortável. Tenha a certeza de que não há distância entre o que você almeja e o que você já é. E então, posicione mais uma vez as mãos unidas em frente ao peito, num gesto de agradecimento.
agradecemos a toda a egrégora do yoga e todas e todos aqueles presentes ou ausentes que te permitiu estar aqui agora, que guiou e que continua guiando suas escolhas, e que em nome do bem maior, cada escolha individual tem um impacto positivo no coletivo. Que possamos individualmente nos munir de ferramentas, tal qual o yoga, para que possamos agir da maneira correta no mundo. No momento onde é urgente a tomada da consciência, onde é urgente alavancar a consciência para um bem maior, para o coletivo. Possamos mergulhar nesse oceano de sabedoria, de paz eterna, bem-aventurança, de amor. Inspire profundamente, solta todo o ar residual, para então juntos entoarmos Pranava Om. Entoarmos o Om 3 vezes. Inspira. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Namaha Tat Sat Om. Sejamos protegidos, sejamos nutridos, abençoados e trabalhemos com vigor em nome da consciência. Que a paz enquanto estado de consciência, o amor enquanto estado de consciência mental prevaleçam sobre todas as relações. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Hari Om. Boa noite, queridas e queridos. Só tem queridas. Bem, uma prática bem curtinha, nem nem abordando, né, todos os planos, mas para vocês terem uma boa noite de sono, de entrega, que esse monte de informação possa, em síntese, em semente, ficar aí abrigado num lugar especial em você, nesse ser divino que habita você, para que você sinta esse chamado desse serviço que a todo instante está batendo a nossa porta, mas muitas vezes a gente não se abre para ele. Às vezes a gente não sintoniza nele e a gente não escuta. Então, esse é o convite do Yoga Integral. A Rê está aqui também. Ela vai dar um oi, tchau para vocês. Gente, boa noite. Bom descanso, gratidão. Tudo de bom. Na próxima segunda-feira a gente tem uma aula com a Rê. Ela vai trazer mais um aspecto mais sutil, lúdico, artístico do movimento, voltado para a prática do yoga.
Então não percam, né? Quem gosta aí de mexer mais o corpo, a dança, esses elementos todos bem gostosos também para elevar a alma. E depois na outra segunda e na outra segunda, ou seja, nas próximas segundas-feiras aí teremos aulas especiais com a Dele, com a Paulinha, tá bom? Então aí também. Então aí também. Beijos, namastê, gratidão, excelente noite, bom descanso, boa semana. Gratidão, namastê. Namastê. Namastê.